Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde banhava a sala de aula com uma luz dourada, iluminando os raios empoeirados que dançavam ao som do rangido do velho piso de madeira. A sala, apesar da decoração simples, era um lugar onde mentes se formavam, onde a inteligência e a curiosidade podiam florescer, ou ser esmagadas pela arrogância de alguns. Naquele dia, a senhora Whittaker, uma professora conhecida por seus altos padrões, mas também por seu julgamento às vezes cruel, escolheu uma nova vítima, para demonstrar sua autoridade. A aluna negra sentada no fundo da sala, Alia Johnson, timidamente levantou a mão para fazer uma pergunta sobre a equação no quadro. Seus olhos brilhavam de inteligência e curiosidade, mas ninguém pareceu notar. A senhora Whittaker, com um sorriso frio e condescendente, apontou para Alia e disse: "Você, Alia, venha resolver esta equação. Vamos ver se você consegue." Um silêncio pesado se instalou. Os outros alunos desviaram o olhar, alguns desconfortáveis, outros curiosos para ver como a cena se desenrolaria. Alia sentiu o coração disparar não de medo, mas de uma raiva latente que fervilhava dentro dela. Ela sabia que era capaz, mas ali, as pessoas julgavam antes de saber. Elas avaliavam seu valor antes de medir sua inteligência. A equação no quadro era complexa, uma mistura de álgebra e funções que a Alia dominava há muito tempo. Mas não era só matemática. Cada número, cada variável, cada passo que ela dava seria visto com desconfiança. Cada erro potencial seria amplificado, interpretado como evidência de sua incapacidade, mesmo que ninguém se desse ao trabalho de conhecê-la ou entender sua inteligência. Suas mãos tremiam levemente ao pegar o giz, mas sua mente estava clara e concentrada. Ela se lembrava de horas estudando sozinha, noites explorando conceitos que até mesmo alguns professores tinham dificuldade para explicar. Seu QI, desconhecido pela senhora Whittaker, era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Quando ela começou a escrever, houve silêncio absoluto. Cada movimento, cada número colocado no quadro, revelava uma precisão e uma lógica que despertavam admiração silenciosa. A humilhação pretendida pela professora transformou-se gradualmente em um espetáculo de maestria e puro talento. Os olhos de alguns colegas se arregalaram, e até a senhora Whittaker sentiu uma ponta de incerteza cruzar seu rosto. Mas a história não terminaria aí. Esse momento aparentemente inócuo desencadearia uma série de eventos que mudaria para sempre a percepção da turma sobre a Alia. E acima de tudo, lembraria a todos que a inteligência não se mede pela cor da pele, nem pela arrogância daqueles que acreditam possuí-la. A Alia Johnson estava em frente ao quadro, com o giz na mão, olhando fixamente para a equação que parecia desafiar até os alunos mais talentosos. Os minutos passavam lentamente, mas para ela, cada segundo era uma oportunidade. Respirou fundo e começou a escrever, com movimentos precisos e metódicos, cada cálculo perfeitamente encaixado. A sala ao redor dela estava silenciosa. Alguns alunos não escondiam mais a surpresa. Nunca tinham visto a Alia tão confiante. Seus dedos se moviam com tanta fluidez que era evidente que ela dominava cada centímetro da matéria. A senhora Whittaker, que esperava um fracasso rápido, franziu a testa. Seu sorriso condescendente vacilou ligeiramente enquanto a Alia, calma e sem hesitação, resolvia a equação, acrescentando até mesmo uma abordagem alternativa mais elegante do que ela própria jamais teria considerado. "Aí está", disse a Alia, largando o giz com uma segurança silenciosa. "Essa é a solução completa. E aqui está outro método que simplifica o cálculo." Um murmúrio percorreu a sala de aula. Os olhos dos colegas agora estavam cheios de admiração, alguns de surpresa. Até mesmo os alunos que até então ignoravam a Alia começaram a se sentar mais eretos, finalmente reconhecendo seu talento. A senhora Whittaker, incapaz de esconder seu constrangimento, gaguejou: Está tudo bem." A Alia sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas a reprimiu. Ela não estava tentando humilhar a professora, só queria mostrar a verdade. Você não julga alguém sem conhecê-lo. Ao retornar ao seu lugar, a porta da sala de aula se abriu com um estrondo. Uma supervisora entrou segurando um pequeno pedaço de papel. "Senhora Whittaker, a diretora quer vê-la imediatamente." A professora, visivelmente perturbada, saiu da sala, deixando para trás uma turma atordoada. A Alia, por sua vez, sentia-se estranhamente leve. Aquele momento, embora humilhante no início, acabará se revelando vantajoso para ela. Ela sabia que era o início de uma mudança na forma como os outros a percebiam. E à medida que o dia avançava, algo dentro dela despertava.
um desejo profundo de nunca deixar ninguém decidir o seu valor, jamais. Ela sabia que aquilo era apenas o começo, e que a verdadeira luta por reconhecimento, respeito e justiça estava apenas começando. Depois da aula, Alia sentou-se à carteira por um momento, os dedos percorrendo suas anotações, os olhos fixos no vazio. Os outros alunos falavam em voz baixa, alguns trocando olhares de respeito e admiração, outros de inveja. Mas Alia não buscava a aprovação deles. Ela refletia sobre o que acabará de acontecer e o que realmente significava. O confronto com a senhora Whittaker não foi apenas uma questão de matemática. Foi uma demonstração de como alguns adultos são precipitados em julgamentos, baseando-se em preconceitos em vez de habilidades reais. A Alia sabia que aquele dia seria memorável, mas precisava transformar essa humilhação inicial em uma alavanca para demonstrar seu valor. Ela pegou sua bolsa e foi até a biblioteca, um lugar que ela particularmente amava. Lá, cercada por livros grossos e manuscritos antigos, ela se sentia invencível. Sabia que suas habilidades, inteligência e perseverança eram suas verdadeiras armas. Outros poderiam subestimar seu potencial, mas ela conhecia sua força. Enquanto ela estava navegando pelas prateleiras, ela notou Maya, uma camarada que sempre a apoiou silenciosamente. Maya se aproximou timidamente. Alia, eu vi o que você fez. Foi incrível. Alia deu um sorrisinho. Obrigada, Maya. Mas isso foi só o começo. Quero que as pessoas vejam o que eu posso fazer, não o que pensam de mim. Maya sentiu, impressionada com a maturidade e clareza de Alia. Você vai mostrar a eles, a todos. Essa frase ressoou na mente de Alia. Ela decidiu que seu plano seria mais do que uma simples demonstração em sala de aula. Ela queria construir uma reputação baseada em respeito, competência e excelência. Cada desafio que enfrentasse dali em diante seria uma oportunidade, e cada olhar condescendente, uma chance de provar seu valor. À medida que o sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre as janelas da biblioteca, Alia sentiu uma nova determinação tomar conta dela. O dia começara com humilhação, mas acabaria sendo a primeira de uma série de vitórias silenciosas, porém poderosas. E naquele silêncio estudioso, cercada pelo conhecimento acumulado ao longo dos séculos, Alia prometeu a si mesma. Ela nunca mais deixaria que alguém decidisse seu valor antes que ela mesma o demonstrasse. Na manhã seguinte, Alia entrou na sala de aula com uma confiança serena. O ar estava carregado de sussurros, alguns alunos ainda comentavam sobre seu desempenho do dia anterior, outros lançavam olhares curiosos, até mesmo preocupados. Mas a Alia não se importava. Ela sabia que a verdadeira batalha não estava na aparência dos outros, mas em sua capacidade de transformar cada desafio em prova de seu valor. A senhora Whittaker, com um ar retraído e tenso, parecia querer evitar qualquer contato. Mas, fiel à sua reputação, logo lançou um novo desafio. Hoje vamos levar isso para o próximo nível. Alia, você está na linha de frente. Desta vez, o professor havia preparado um problema complexo, combinando álgebra avançada e lógica. A turma inteira prendeu a respiração. Alguns alunos cochicharam entre si, duvidando que a Alia conseguisse ir além do desempenho do dia anterior. A Alia deu um passo à frente não com apreensão, mas com expectativa. Cada movimento era preciso, cada linha de raciocínio calculada. Ela não queria apenas resolver a equação, queria mostrar que sua inteligência não foi acidental, mas uma força pensativa e metódica. Enquanto trabalhava, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ela imediatamente percebeu atalhos, truques que poucos teriam notado. Sua determinação ia muito além do que a professora imaginava. A turma observava com admiração o seu trabalho se desenrolar no quadro, uma dança elegante de lógica e raciocínio. Por fim, Alia se virou e largou o giz. Essa é a solução completa. E adicionei uma extensão que simplifica ainda mais o processo para casos mais complexos. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. Até mesmo alguns alunos que costumavam subestimá-la agora pareciam impressionados, quase intimidados por sua maestria. A senhora Whittaker, incapaz de esconder seu constrangimento, simplesmente disse: "Muito bem. Você superou minhas expectativas." A Alia sentiu calma e serena. Ela não estava tentando humilhar a professora, mas se revelar a verdade. Nunca julgamos uma mente pela cor de sua pele, nem pelos preconceitos dos outros. Ao sair da sala de aula, a Alia sentiu uma energia renovada fluir por ela. Cada desafio superado, cada olhar surpreso, reforçava sua convicção. Seu valor jamais dependeria de julgamentos superficiais. E em sua mente um plano começou a se formar para usar sua inteligência e determinação para mudar permanentemente a percepção daqueles ao seu redor.
Após vários dias de trabalho árduo, a Alia começou a notar uma mudança sutil, mas significativa, ao seu redor. Seus colegas que antes a olhavam com indiferença ou pior, com condescendência, começaram a olhá-la de forma diferente. Alguns agora ousavam pedir explicações sobre exercícios difíceis, enquanto outros admiravam silenciosamente sua lógica e raciocínio rápido. Certa manhã, enquanto ela se sentava para preparar suas anotações, um grupo de alunos se aproximou timidamente. Entre eles estava Derek, um aluno conhecido por sua arrogância, que frequentemente minimizava suas habilidades. Alia, eu queria saber como você resolveu esse problema ontem. Não entendi alguns passos, disse ele, com a voz um pouco hesitante. Alia olhou para cima e sorriu suavemente para ele. Claro, Derek. Eu vou te mostrar. Ela pegou um quadro branco portátil e explicou cada passo com paciência e clareza. Enquanto falava, os olhos de Derek se abriram, não apenas para a compreensão da matemática, mas também para a profundidade da sua determinação. Eu nunca pensei nisso dessa forma, ele murmurou, impressionado. A Alia simplesmente assentiu. Ela sabia que o verdadeiro impacto não residia apenas na sua capacidade de resolver problemas, mas na sua capacidade de inspirar respeito e despertar curiosidade nos outros. A fama de suas habilidades se espalhou rapidamente pela escola. Até professores de outras disciplinas começaram a notar seu talento e maturidade. Mas mais importante, a Alia sentiu que algo mais profundo estava acontecendo. Ela estava mudando a percepção daqueles que inicialmente a julgavam sem conhecê-la. Cada pequena vitória se tornou um alicerce para sua influência positiva. No entanto, a Alia sabia que precisava permanecer vigilante. Nem todos os desafios eram acadêmicos. Alguns eram pessoais, enraizados em preconceitos profundamente arraigados e julgamentos superficiais. Mas pela primeira vez, ela sentiu que possuía a força e a confiança para enfrentar esses obstáculos. Enquanto o sol se punha sobre a escola, tingindo os corredores de dourado e laranja, a Alia sorriu para si mesma. A batalha por respeito havia começado, e ela sabia que não provaria seu valor apenas para um professor. Seu objetivo era maior, para mudar a perspectiva de todos aqueles que duvidaram dela e mostrar que a verdadeira inteligência transcende as aparências. Algumas semanas depois, a Alia enfrentou uma situação que ia além de equações e matemática. No pátio da escola, um grupo de alunos começou a espalhar boatos sobre ela, motivados por inveja e preconceito. Seus sussurros e olhares demorados transformavam cada caminhada pelos corredores em uma corrida de obstáculos emocionante. Mas a Alia não estava mais fugindo. Ela havia aprendido a transformar o medo e a humilhação em força. Ela escolheu enfrentá-los com calma e dignidade. Uma tarde, enquanto ela atravessava o pátio, Tyrell, um aluno conhecido por suas provocações, aproximou-se com um sorriso irônico nos lábios. Então, senhorita Gênio, você se acha melhor que todo mundo agora? Perguntou. A Alia fez uma pausa com o olhar claro e firme. Não acho que seja melhor do que ninguém. Só sei que sou capaz. E o que faço com minhas habilidades não é da conta de ninguém. O silêncio se instalou. Os outros alunos se reuniram ao seu redor, alguns surpresos com sua firmeza, outros impressionados com sua calma. Tyrell, pela primeira vez, pareceu inquieto. Não estava acostumado a encontrar alguém que respondesse à zombaria com confiança em vez de raiva ou submissão. A Alia continuou com a voz baixa, mas determinada. Se você for julgar alguém, faça-o pelas ações, não pelo preconceito. E acima de tudo, nunca julgue alguém até conhecê-lo de verdade. Este momento, embora breve, marcou uma virada. Os rumores perderam força, e os alunos passaram a respeitá-la, não apenas por sua inteligência, mas também por sua coragem e dignidade. Mais tarde, sentada em um banco no campus, a Alia sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Não se tratava de uma vitória acadêmica, mas sim de uma vitória sobre julgamentos injustos e preconceitos. Ela compreendeu que o verdadeiro poder não residia apenas no conhecimento, mas na capacidade de enfrentar a adversidade com integridade e confiança. E enquanto o vento acariciava seu rosto, a Alia sabia que aquilo era apenas o começo. Os desafios futuros seriam maiores, mas agora ela estava pronta para enfrentá-los. Sua força não era mais medida apenas pelo seu QI, mas por sua resiliência, determinação e coragem diante da injustiça. Após seus sucessos recentes, a Alia sentiu um desejo renovado: compartilhar o que sabia, inspirar e elevar aqueles ao seu redor. Ela sabia que o respeito vinha não apenas da competência, mas também da capacidade de fazer os outros melhorarem. Certa manhã, na sala de matemática, ela notou vários alunos com dificuldades em um exercício particularmente complexo.
Em vez de simplesmente resolverem sozinhos, a Alia se aproximou e disse calmamente: se você quiser, posso lhe mostrar um método que torna esse problema muito mais simples. No início, alguns hesitaram, relembrando a desconfiança do passado. Mas sua paciência e clareza rapidamente dissiparam as dúvidas. A Alia explicou passo a passo, fazendo perguntas e incentivando todos a encontrarem a solução por conta própria, em vez de imitá-la. Esse simples gesto teve um efeito bola de neve. Os alunos começaram a procurar sua companhia para entender não apenas matemática, mas também sua maneira de pensar. Até mesmo alunos que antes eram hostis começaram a ouvir e aprender. Um dia Maia, seu fiel companheiro, perguntou-lhe: Alia, por que você ajuda tantos outros? Eles te criticaram tanto antes. A Alia sorriu suavemente. Porque exibir sua inteligência não é nada se você não puder inspirá-la nos outros. E quero que todos entendam que o verdadeiro valor vem do que fazemos com nossas habilidades, não do que os outros pensam de nós. Logo, a reputação de Alia se estendeu para além da sala de aula. Os professores começaram a reconhecê-la não apenas por seu talento, mas também por sua influência positiva. Ela não era mais apenas uma aluna brilhante, era um modelo silencioso de perseverança e liderança. Para Alia, cada sucesso, cada ato de compartilhamento e mentoria era uma forma de reconstruir a imagem que outros tentavam manchar. A humilhação inicial da senhora Whittaker e os julgamentos injustos de seus colegas se transformaram em uma poderosa força motriz. Ao sair do local naquela noite com a bolsa pesada, mas o coração leve, a Alia entendeu uma verdade crucial. A verdadeira grandeza não está na superioridade sobre os outros, mas na capacidade de elevar aqueles ao nosso redor. E nessa calma crepuscular, ela prometeu a si mesma que continuaria a semear a excelência ao seu redor, independentemente dos obstáculos, independentemente dos preconceitos. Sua vitória não era mais apenas pessoal, estava se tornando coletiva. Algumas semanas depois, a escola realizou uma competição interescolar de matemática e ciências, reunindo alunos de escolas vizinhas. A Alia foi selecionada para representar sua escola, não apenas por suas habilidades, mas também pela influência positiva que exerceu sobre seus colegas. No dia da competição, o ginásio estava lotado de jovens talentos e espectadores. O clima era de entusiasmo e competição. A Alia olhou para os outros participantes, alguns confiantes, outros nervosos. Ela sentiu a adrenalina subindo, mas imediatamente a transformou em concentração. O desafio foi anunciado: resolver uma série de problemas complexos em um tempo limitado, mas com uma diferença. Alguns cálculos exigiam a colaboração de um parceiro escolhido aleatoriamente. Quando Alia se virou, viu que havia sido designada Jordânia, um aluno arrogante de outra escola, conhecido por sua falta de cooperação e espírito competitivo. Jordan lançou um olhar condescendente. É melhor você manter o ritmo, garoto. A Alia simplesmente respondeu: vamos nos concentrar no problema, é isso que importa. No início, Jordan tentou assumir o controle, dando ordens e tentando mantê-la fora dos cálculos. Mas a Alia manteve a calma, usando sua lógica e paciência para guiar sutilmente a colaboração. Ela demonstrou como dividir tarefas e otimizar cálculos, e logo Jordan começou a acompanhá-la, impressionado apesar de tudo. Quando o tempo acabou, a solução deles não só estava correta, como também elegante e inovadora, superando a de quase todas as outras equipes. O júri permaneceu em silêncio por um momento, impressionado com o desempenho deles, antes de aplaudi-los calorosamente. Jordan, vermelho de surpresa, sussurrou: Eu nunca trabalhei assim antes. Você é incrível. A Alia deu um leve sorriso. Não se trata de ser incrível, Jordan. Trata-se de trabalharmos juntos e respeitarmos os talentos uns dos outros. Essa experiência foi um ponto de virada para a Alia. Ela percebeu que sua força não se limitava a resolver equações ou inspirar seus colegas. Ela podia influenciar até mesmo aqueles que pareciam mais arrogantes, para mostrar que respeito, colaboração e competência podem triunfar sobre o preconceito e o ego. Caminhando para casa naquela noite, a Alia sentiu uma profunda satisfação. Cada desafio superado, cada obstáculo transformado em oportunidade, a prepararam para algo maior. E no fundo, ela sabia que o verdadeiro teste de sua inteligência e coragem estava apenas começando. Poucos dias após a prova, a Alia recebeu um telefonema do diretor da escola. Uma situação delicada havia surgido. Um aluno havia sido injustamente acusado de trapacear em uma prova importante. As provas não eram claras, mas a administração estava considerando sanções severas. O aluno em questão, Malik, era novo e tinha pouco apoio de seus companheiros. A Alia, embora intimidada pela complexidade do caso, decidiu intervir.
Ela sabia o que significava ser julgada erroneamente, ignorada ou subestimada. Sua própria experiência lhe ensinara que verdade e justiça exigem coragem e determinação. Ela pediu para se encontrar com Malik e examinou cuidadosamente os documentos e trabalhos entregues. Rapidamente notou inconsistências nas evidências. Usando sua mente analítica, conseguiu reconstruir os eventos e identificar a verdadeira fonte do erro, um mal-entendido na correção automática da prova. Durante a reunião com a diretora e os professores, Alia apresentou suas conclusões com calma e método. Ela explicou como Malik havia sido acusado injustamente e propôs uma solução para corrigir a injustiça. Seu raciocínio foi tão claro e lógico que mesmo aqueles inicialmente céticos não conseguiram negar a veracidade de seus argumentos. O diretor, impressionado, disse: Alia, sua perspicácia não apenas salvou Malik de uma punição injusta, mas também deu um raro exemplo de justiça e maturidade. Malik, agradecido, olhou para Alia com admiração e gratidão. Obrigada. Eu não sabia que alguém se importaria de verdade comigo. Alia sorriu suavemente. Às vezes, você só precisa olhar os fatos com honestidade e não se deixar levar por julgamentos precipitados. Este evento marcou um passo crucial para Alia. Ela entendeu que sua inteligência não era apenas uma ferramenta para se destacar academicamente, mas um meio para proteger, defender e inspirar os necessitados. O reconhecimento não veio apenas do sucesso, mas do impacto positivo que ele poderia ter na vida de outras pessoas. À medida que o dia se aproximava do fim, Alia sentiu uma força renovada dentro de si. Cada desafio, cada humilhação sofrida, cada vitória silenciosa a prepararam para se tornar não apenas brilhante, mas também justa e influente. Ela sabia que sua jornada não havia terminado e que os verdadeiros testes ainda estavam por vir. Poucas semanas após o incidente com Malik, Alia foi convidada a participar de um prestigiado projeto escolar, um programa de iniciativa científica liderado por mentores influentes. Era uma oportunidade única, mas ela mal sabia que um aluno invejoso, Trenton, tentou sabotar sua reputação. Ao chegar, Trenton tentou intimidá-la sutilmente. Ele a desafiou abertamente diante do grupo, propondo um problema supostamente impossível de resolver em um tempo limitado, na esperança de que ela falhasse e os mentores a julgassem incompetente. Alia observou o problema calmamente. Seus olhos perscrutavam cada detalhe, cada informação. Ela não se deixou distrair pelo olhar zombeteiro de Trenton ou pelos sussurros dos outros. Com lógica implacável e precisão metódica, ela resolveu o quebra-cabeça, dedicando tempo para explicar seu raciocínio aos que a cercavam. O silêncio se instalou. Até os mentores, impressionados com sua clareza e maestria, aplaudiram. Trenton, corado de raiva, não pôde mais negar sua competência. Mas o desafio não terminou aí. Trenton então tentou espalhar boatos falsos, insinuando que Alia havia trapaceado ou recebido ajuda. Desta vez, não foi o suficiente para resolver o problema. Sua integridade precisava ser protegida. Alia respirou fundo e decidiu encarar a situação de frente. Ela reuniu evidências, depoimentos e resultados detalhados de seu trabalho, demonstrando claramente sua competência e honestidade. Durante uma reunião com os mentores, ela apresentou os fatos com calma, sem raiva ou acusações pessoais. Os mentores, convencidos por sua análise, declararam: Alia, seu rigor e integridade são exemplares. Você não apenas resolveu os desafios científicos, mas também demonstrou verdadeira liderança moral. Trenton, humilhado publicamente, não encontrou como reagir. Alia havia transformado uma armadilha destinada a manchar sua reputação em uma demonstração brilhante de sua inteligência e retidão. Ao sair da sala, Alia sentiu uma nova força dentro de si. Aprenderá que os obstáculos mais difíceis não vêm de equações ou projetos, mas das intenções maliciosas dos outros. E agora sabia que nenhum ataque injusto poderia detê-la, desde que permanecesse fiel a si mesma. À medida que o ano letivo se aproximava do fim, Alia passou a ser reconhecida não apenas por sua inteligência excepcional, mas também por sua integridade, coragem e capacidade de inspirar outras pessoas. Alunos que antes a subestimavam agora buscavam sua orientação, e alguns professores até buscavam suas ideias inovadoras. Um último desafio se apresentou: a cerimônia anual de premiação, onde a escola reconhecia os alunos mais merecedores em cada área. Vários colegas invejosos torciam para que Alia não fosse homenageada, acreditando que suas vitórias passadas eram meros acasos ou oportunidades isoladas. Quando seu nome foi anunciado para receber o prêmio de excelência acadêmica e liderança, um silêncio atordoante tomou conta do auditório. Alia subiu ao palco calmamente, com cada passo medido,
o coração batendo forte, mas o rosto sereno. Em seu discurso, ela optou por não se concentrar em seus sucessos pessoais. Falou de resiliência, justiça e respeito. Aprendi este ano que a verdadeira inteligência não se mede apenas pelo desempenho acadêmico ou por notas máximas. Ela se mede pela nossa capacidade de manter a integridade diante da injustiça, de ajudar os outros a se destacarem e de transformar obstáculos em oportunidades. Ela voltou o olhar para os colegas. Aos que duvidaram de mim, que julgaram sem saber, eu agradeço. Vocês me ensinaram uma lição valiosa. Nunca deixe o preconceito definir o nosso valor. O auditório irrompeu em aplausos. Mentores, professores e alunos se levantaram, reconhecendo não apenas sua habilidade, mas também sua maturidade e sabedoria. Mesmo aqueles que a desafiaram ou tentaram humilhá-la foram forçados a reconhecer sua grandeza. Ao sair do palco, Alia sentiu uma onda de profunda satisfação. Cada humilhação, cada desafio, cada obstáculo que ela enfrentou se tornaram um alicerce para o seu sucesso. Ela provou que a verdadeira força reside na inteligência combinada com dignidade, paciência e coragem. E nos olhos dos seus colegas, nos sorrisos sinceros daqueles que ela inspirou, Alia compreendeu algo ainda mais precioso do que qualquer prêmio. Ela mudou a maneira como os outros a veem e talvez até o que eles consideram possível para si mesmos. A história de Alia Johnson não é mais a de uma estudante julgada muito rapidamente, mas a de uma jovem que transformou obstáculos em triunfo, humilhação em força, e que agora deixa um legado de respeito e inspiração.